Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, ainda que de forma virtual, mas que nós estejamos sempre no mesmo propósito, de honrar, de glorificar e de exaltar o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Então, glória a Deus por mais um dia você estar aqui reunido, nós estamos unidos como o corpo de Cristo, nesse propósito de jejum e de oração. Hoje nós estamos no 8º dia e hoje o tema é desafiador, já no próprio título. É ousadia para novos desafios. Então que o Senhor nos dê ousadia pelo Espírito Santo para encarar os novos desafios, para viver a vitória que Ele tem para cada um de nós, como servos dEle, como filhos de um Pai tão amoroso e tão cuidadoso. E nós temos visto o cuidado dEle durante todos esses dias, durante todos esses momentos difíceis que nós temos vivido. A mão poderosa do Senhor tem nos sustentado. Olhando assim hoje aqui a igreja, as cadeiras vazias, né? Eu lembro do último culto que a gente teve presencial. Eu estava dirigindo o culto e foi quando a gente começou a usar algumas regras, algumas medidas de segurança, né? E eu acredito que, assim como eu, todos que estavam aqui naquela noite, não tinha a ideia, a proporção de como seria essa pandemia, das proporções que tomariam. E hoje a gente vê que muitas coisas nós tivemos que mudar, nós tivemos que adaptar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre e ela precisa ser anunciada em todo o tempo. Então eu gostaria de convidar a todos que podem abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 39. Hebreus 10, 39. A palavra de Deus diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Mais uma vez, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele aplique essas verdades ao nosso coração. Pai, nós te louvamos, Deus, e bendizemos o teu santo nome. Deus, somente tu és digno de ser exaltado, somente tu és digno de ser adorado, ó Pai, e nós nos rendemos diante da tua presença nessa noite. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me use como um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, e assim como o teu Espírito Santo ministrou a tua palavra ao meu coração, que eu tenha sabedoria, ó Pai, e a graça de transmitir a palavra nessa noite, a tua palavra, Deus, a tua palavra que é a verdade. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor continue falando aos nossos corações e nós te daremos toda a honra e toda a glória e todo o louvor, porque só tu és digno. Amém. Glória a Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, e a gente vai um pouquinho no contexto, um pouco antes, no versículo 32, a palavra de Deus diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Então, aqui o escritor ele está se dirigindo a pessoas que haviam sido iluminados. Quando nós estamos em trevas, as trevas elas não nos incomodam. As trevas não fazem diferença nenhuma para a gente, porque é algo normal, é algo comum. Mas aqui a gente vê o escritor falando a essas pessoas que quando eles foram iluminados, então eles passaram por grandes sofrimentos e grandes lutas. Então, quando a luz vem na nossa vida, a escuridão, as trevas não fazem sentido. As trevas, elas nos incomodam. Nós precisamos andar na luz, assim como a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos que as nossas ações, as nossas obras estejam diante da luz que ilumina o nosso caminho, que estejam diante do nosso Deus. Então, quando a gente vê aqui o escritor falando isso para aquelas pessoas, e aí ele continua no versículo 34, na parte B do versículo, dizendo: tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, ele traz essa lembrança de que aquelas pessoas estavam suportando todas as dores e todos os sofrimentos, porque elas tinham essa ciência de que possuiriam patrimônio superior e durável. Então, em meio às dificuldades que nós temos vivido, em meio à crise, em meio à pandemia, que nós tenhamos sempre isso em mente, que nós possamos trazer sempre essa esperança à nossa mente, que o que nós iremos possuir, se permanecermos firmes diante da presença de Deus, é um patrimônio superior e durável. Então,
Nós temos vivido dias com muitas incertezas, muitas e muitas incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas, em meio a todas essas incertezas, nós temos uma certeza, a certeza de que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus que não perde o controle. Assim como nós ouvimos na palavra ontem, nós temos a certeza que o nosso Redentor vive e que, por fim, ele vai se levantar sobre a terra. O nosso Deus, ele não perdeu o controle. Mesmo quando a gente parece não conseguir enxergar além, nós precisamos olhar com fé, e o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais. E quando a gente vê um pouco aqui, lendo um pouco sobre o devocional de hoje, a gente vê que o escritor, ele se direciona lá para o livro de Marcos, no capítulo 2, e nos conta a história. Essa história também está registrada no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, e Mateus, capítulo 9. Então, conta a história de que Jesus, ele chegou... Em um dado momento, ele chegou em Cafarnaum novamente, e ele estava em casa, e uma multidão foi até ele para ouvir, para aprender, para ouvir os ensinamentos de Jesus e também para ser curados. E naquela mesma região ali em Cafarnaum, existia um paralítico. E alguns amigos, a Bíblia nos diz que 4 homens pegaram esse paralítico e levaram até Jesus. A gente vê que quando eles chegam, então, ali naquela casa, existe uma grande multidão. Existe uma grande multidão e eles não conseguem introduzir aquele paralítico diante de Jesus. Eles sabiam que somente Jesus podia curar aquele amigo. Eles sabiam que somente Jesus era a esperança para a cura daquele homem. Então eles foram, e quando eles chegaram ali naquela casa, existia uma grande multidão. Então eu imagino que o paralítico, ele deve ter se frustrado naquele momento, porque quando a gente vai ver os relatos bíblicos, a gente vê que pessoas que tinham alguma deficiência física, alguma limitação, elas ficavam à margem da sociedade. Então elas eram excluídas, mas aqueles 4 homens resolveram e decidiram ajudar aquele amigo. E eles sabiam que Jesus é que poderia curar aquele amigo dele, aquele paralítico. Mas quando eles chegam ali e o paralítico vê, eu imagino ele falando: não, vocês tentaram, obrigada, valeu, mas não tem esperança para mim. Eu não vou conseguir nunca chegar aos pés de Jesus, eu nunca vou conseguir ser curado. Chega, já deu, vocês tentaram, valeu. Só que a gente vê que aqueles amigos, eles sabiam de quem podia vir a cura. Eles sabiam quem era o Deus que cura, que é Jesus Cristo. E eles foram criativos. Então, como eles não conseguiram entrar ali pela porta, eles subiram pelo telhado e eles introduziram aquele amigo na maca até diante de Jesus. E quando Jesus vê aquilo, ele fica maravilhado com aquela fé. E quando a gente vê no livro de Mateus, no capítulo 9, ele dá um detalhe de que Jesus olhou para aquele paralítico e falou: tem bom ânimo, filho. Tem bom ânimo e os seus pecados estão perdoados. Então, quando Jesus fala tem bom ânimo, a gente imagina que o ânimo daquele homem não estava nada agradável. Talvez ele estivesse muito triste, talvez ele não estivesse nem mais acreditando que ele conseguiria chegar até Jesus. Mas Jesus viu a fé daqueles homens, daqueles amigos que introduziram aquele paralítico diante da presença de Jesus. E quando Jesus falou: filho, tem bom ânimo, os seus pecados estão perdoados, as pessoas que estavam ali naquela multidão, muitos começaram a indagar no seu coração: quem ele pensa que é? Quem esse Jesus pensa que é para dizer que perdoa pecados? E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, Jesus então fala: por que vocês arrazoam dentro do coração de vocês? O que é mais fácil dizer para este homem? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? Mas para que vocês vejam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, então ele se dirige para aquele homem novamente: filho, tem bom ânimo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele milagre acontece e todos ficam maravilhados com o que aconteceu. Todos ficaram muito maravilhados com aquele paralítico sendo curado. Mas ele não foi simplesmente curado fisicamente. A gente tem a certeza de que o maior milagre que pode acontecer nossas vidas é a salvação em Cristo Jesus. Somente Jesus pode nos libertar. Somente o sangue precioso de Jesus Cristo pode nos libertar. E aqueles 4 homens, eles sabiam que somente Jesus podia curar aquele paralítico por completo. E eles permaneceram fiéis, eles permaneceram firmes. Eles tiveram ousadia para encarar um desafio. Porque eles chegaram e aquela casa estava lotada. Não teriam como eles entrarem de forma comum. Então eles foram criativos. E, irmãos, muitas coisas que acontecem
na nossa vida, a gente não escolhe. Por exemplo, o momento que a gente está vivendo atualmente, a gente não escolheu passar por essa pandemia. Mas algumas coisas que acontecem na nossa vida, somos nós que escolhemos. E são essas nossas escolhas que definem como a gente vai passar por aquilo que nós não escolhemos. Então, nós estamos passando por esse momento difícil, por esse novo desafio, essa atualidade que nós temos vivido, e nós não escolhemos passar por isso. Mas a nossa escolha de como passaremos por isso fará toda a diferença. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude neste momento, nos dê ousadia para encarar todos os novos desafios. Eu não sei qual é o maior desafio para você neste momento que a gente está vivendo. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com videochamada, com câmera, mas é uma nova realidade que nós temos que nos adaptar. E eu não sei qual que é a sua dificuldade. E eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, me dê ousadia, desde que quando foi passado, né, os devocionais, e a gente foi ler, estudar os temas, eu já comecei a pedir, Senhor, me dá ousadia pelo Espírito Santo, de vencer esse desafio, porque é um desafio para mim. Então, eu não sei qual é o desafio que você está passando neste momento, qual o seu maior desafio, mas eu sei quem pode te ajudar. Eu sei que Deus, Ele é poderoso para nos ajudar e para nos permitir caminhar mais, sempre olhando para Ele, sempre olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, são muitos desafios, são novos os desafios que nós temos vivido. E nós precisamos sair do comum. Aqueles homens chegaram naquela casa e a casa estava lotada. E eles tiveram que sair do comum. Eles tiveram que ser criativos, ter uma nova ideia, porque eles tinham firme que Jesus é que podia curar. E nós precisamos ter isso firme na nossa mente. Existem muitos paralíticos hoje em dia. E eu não digo paralíticos fisicamente, existem muitos coxos. Eu não estou dizendo simplesmente fisicamente, mas espiritualmente. Quantas pessoas carecem de Jesus? E nós temos essa mensagem da salvação. Então nós temos vivido esse novo desafio, mas a mensagem ela permanece. Jesus é a esperança. A palavra de Deus ainda nos diz, a gente consegue visualizar isso de forma nítida quando Jesus diz que é melhor nós irmos a uma casa onde está tendo luto do que uma casa onde está tendo festa. Porque numa casa onde está tendo luto, os corações estão mais sensíveis. E esse momento que a gente tem passado, eu acredito, eu tenho essa certeza, na verdade, que os corações estão mais sensíveis. As pessoas, elas estão meio perdidas. Quem não conhece a Jesus está meio perdida sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E nós precisamos anunciar Jesus Cristo. Nós precisamos continuar levando os paralíticos, os coxos, os mancos, os necessitados. Nós precisamos continuar levando eles até Jesus. Esse é o nosso novo desafio, encarar toda essa realidade, mas mantendo sempre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não muda. E nós precisamos abrir novos espaços. Aqueles homens, eles olharam para a realidade e eles tiveram que abrir um novo espaço. Subiram pelo telhado, eles foram ousados e até Jesus se admirou e ficou encantado com aquela fé daqueles homens. Então, ele curou aquele paralítico por completo. Nós precisamos ter os nossos esforços multiplicados. Se fosse muitos de nós, e é o que nós temos feito hoje, muitas vezes, nós temos o desejo de pregar a palavra, de anunciar o evangelho de Jesus, mas diante da primeira barreira, a gente acaba desistindo. Diante da primeira barreira, diante da primeira casa que a gente vê que está com uma multidão e que Jesus está lá, mas vai ser difícil a gente levar o manco, o aleijado ou necessitado até Jesus Cristo, a gente acaba desistindo, fala, eu tentei, meu amigo, eu tentei, eu consegui até aqui, Senhor, eu fiz muito, eu consegui até aqui, mas eu não consigo passar diante dessa barreira. Mas nós precisamos ter os nossos esforços multiplicados, nós precisamos acreditar de fato e viver de fato aquilo que nós temos pregado. Eu não sei qual que foi sua oração, qual era a sua oração, na verdade, antes de toda essa pandemia, antes desse novo desafio que nós temos vivido. Eu não sei se você pedia mais tempo, eu não sei se você pedia mais oportunidades, mas eu sei que o tempo é agora. Tem muitas pessoas que estão mais tranquilas, vamos dizer assim, no trabalho, porque estão de casa. Outros têm mais trabalho ainda, pois estão trabalhando em casa. Mas eu não sei qual é a sua realidade. Uma coisa eu tenho certeza. Esse é o tempo aceitável de Deus. Esse é o tempo que nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Esse é o tempo que Ele escolheu para que nós possamos continuar anunciando Jesus Cristo. Nós precisamos dar as nossas mãos. E agora
é literalmente a mão, né? Nós temos agora esse distanciamento, mas nós precisamos nos unir como corpo de Cristo, onde Jesus é o nosso cabeça e nós somos os membros desse corpo. E unidos, nós conseguiremos continuar avançando, encarando os novos desafios pelo poder do Espírito Santo, e Ele nos dará ousadia e capacitação para continuar pregando o Evangelho de Jesus. Nós precisamos ter alianças construídas e nós precisamos pagar o preço. Para alguns o preço é mais caro, para outros é mais tranquilo. Mas fato é que existe um preço a ser pago. E nós precisamos pagar esse preço, o preço de anunciar o Evangelho de Jesus. Seria muito egoísmo nosso, nós termos encontrado e sido encontrados, na verdade, sido encontrados por esse amor perfeito. E ficar somente para a gente seria egoísmo demais. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar esse amor que liberta, que sara, que restaura. Esse amor que nos transforma verdadeiramente. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo. Os métodos, as abordagens, elas mudam. Hoje nós temos uma abordagem diferente, hoje nós temos um método diferente. Hoje nós estamos fazendo transmissões, por exemplo, pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook. Os métodos, eles vão mudar diante das realidades que nós vivemos. As abordagens vão mudar diante do público que a gente quer atingir. Mas uma coisa, ela não muda. Uma coisa é imutável, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, eu não sei como você vai fazer para anunciar, mas peça isso ao Espírito Santo. Peça essa ousadia para encarar esse novo desafio e continuar falando da verdade, continuar falando da palavra de Deus, que é o que nos cura, que é o nosso manual de vida e de prática. Que nós possamos realmente, agora, nesse momento, viver aquilo que nós tanto pregamos. Viver tudo aquilo. E a gente olha para a nossa realidade, porque estávamos na nossa zona de conforto, e a gente olha, né, para as pessoas lá fora, por exemplo, para os missionários, e nós ficamos admirados. Uau, quanta ousadia, nossa, eu quero ser assim algum dia. E hoje Deus está nos dando essa oportunidade. Eu não estou comparando uma realidade com a outra, até porque nós não temos a perseguição, por exemplo, de alguns missionários que estão em campo. Mas eu digo no sentido de que nós temos que usar outros métodos, usar outras abordagens, mas que nós precisamos anunciar a Jesus Cristo. Esse é o tempo, esse é o nosso novo desafio, e ele deve ser cumprido com excelência para a glória do Senhor Jesus. Continuando e retornando novamente para o nosso texto inicial, de Hebreus 10, eu gostaria de ler agora o versículo 37, desculpa. O versículo 37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. No versículo 37, ele nos garante isso. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Essa é a mensagem que a gente precisa anunciar. Em pouco tempo, aquele que vem virá. Ele não tardará. Deus, ele não se amolda ao nosso tempo. Deus, na verdade, ele é atemporal. O tempo não pode controlar ele, porque ele é o Criador. Foi ele quem nos criou. Nós não temos capacidade nenhuma e poder nenhuma para determinar o que Deus vai ou não fazer. Ele é soberano sobre todas as coisas. E esse é o tempo que ele escolheu para que nós possamos continuar encarando esses novos desafios. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que muitas coisas que nós temos vivido, eu não estou dizendo nem só da pandemia, mas de tantas coisas que a gente já vinha vivendo há algum tempo, são os princípios das dores. Então, a Bíblia nos garante que muitas coisas ainda acontecerão. Como eu falei no começo, no dia que a gente teve o último culto aqui presencial, a gente não tinha noção de como isso se espalharia, de como isso seria tão profundo como tem sido. Então, a gente não tem controle de nada. A gente precisa aproveitar cada oportunidade que Deus tem nos dado, porque os dias são maus e nós precisamos continuar firmes diante da palavra de Deus. Firmes, assim como esses homens, a quem essa carta foi dirigida, de que depois que eles foram iluminados pela palavra, depois que eles foram alcançados por Jesus, eles anunciaram a Jesus nos quatro cantos, e eles não tinham medo, porque eles tinham fé, eles viviam por fé, e eles tinham essa consciência de que precisava anunciar Jesus, porque em pouco tempo ele viria. Nós precisamos viver todos os dias da nossa vida esperando pela volta de Jesus. Nós precisamos viver e ter as nossas ações todos os dias refletindo isso, o nosso anseio pela volta de Jesus, porque breve ele virá, e essa deve ser a mensagem que deve ser anunciada aos quatro cantos. E no versículo 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé.
E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E o versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conversão da alma. Em outra versão, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, nós precisamos ser esses que creem e são salvos. Esses que não olham para trás, que não olham para a sua vida que tinha anteriormente, mas que sabem que o que vive com Jesus é muito melhor. Que sabe que em meio a todas essas incertezas que nós temos vivido, a certeza de que Deus é um Deus provedor, é um Deus que nos guarda, é um Deus que é a nossa bandeira. Ele é quem nos tem protegido todo o tempo, Ele tem nos sustentado todo o tempo e Ele nunca perde o controle de nada. Então é esse Deus que nós precisamos anunciar e crer e esperar por Ele. E para finalizar no nosso livro da devocional, na última página, tem uma frase de George Peters que diz assim: o mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para o propagar. Eu vou ler mais uma vez. O mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para o propagar. E quando eu li essa frase aqui, me veio à mente o que está registrado lá em Mateus, no capítulo 9. Quando Jesus olha para aquela multidão e ele tem compaixão daquela multidão, porque era uma multidão que não tinha, eram como ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus se dirige para seus discípulos e fala: vede os campos, eles estão brancos para a colheita. Eles estão brancos para a colheita. E ele olha para todas aquelas pessoas que estão ali caminhando a passos largos para o inferno, como ovelhas sem pastor. E ele fala para os seus discípulos: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Roga, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então que essa seja a nossa oração. Senhor, os campos estão brancos, os corações estão sedentos por Jesus, estão sedentos por uma esperança. E nós sabemos que a esperança é Jesus Cristo. Então nós precisamos anunciar a Jesus Cristo. Nós precisamos rogar ao Senhor, rogar ao Pai: Pai, envie trabalhadores para a sua seara. Pai, nos envie como trabalhadores para a sua seara. Nos dê ousadia pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas. Nos dê ousadia pelo Espírito Santo para encarar esses novos desafios, essas novas realidades e tudo o que virá pela frente, Senhor. Nós continuaremos vencendo e vivendo pela graça de Jesus Cristo. Nós continuaremos caminhando, porque a nossa força ela não está em carros, não está em cavalos, não está em governo. Hoje nós temos visto demais, cada vez mais. Você vai olhar as suas redes sociais, as pessoas só falam de governo. E aqui eu não estou para falar de política, se você tem que ser a favor ou contra, mas as pessoas empenham tanta energia da sua vida, empenham toda a sua vida, se empenham por completo para defender governo ou para criticar governo, mas não se empenham nem um pouco para falar de Jesus Cristo. E a nossa esperança não é governo. Nós precisamos orar pelo nosso governo, sim. Nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nossa nação, sim. Mas a nossa esperança é Jesus Cristo. É Ele que pode mudar verdadeiramente a realidade dessa nação. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos encha com essa ousadia para encarar esses novos desafios, ousadia para continuar firme e com fé e com esperança de que muito em breve o nosso Jesus virá para nos resgatar. E enquanto Ele não vem, nós precisamos anunciar a Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar que Ele é a salvação, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez ao Senhor, que nós possamos, de fato, pedir ao Espírito Santo que nos encha com essa ousadia, que nos capacite, que nos faça sal, que nos faça diferença nesse mundo. Eu não sei como você viveu até aqui durante esses dias, mas o Espírito Santo, ele quer nos transformar por completo, ele quer nos encher com a ousadia vinda dele, para que nós possamos encarar os novos desafios que vêm diante de nós e que nós sejamos vitoriosos, porque o Senhor é a nossa bandeira, é o Senhor que tem nos sustentado. Nós confiamos no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te louvamos, Deus, e te bendizemos porque Tu és santo, Deus, porque Tu és bendito.
Deus, porque o Senhor não perde o controle, ó Pai. Nós te louvamos porque mesmo em meio à nossa pequenez, em meio às nossas falhas, ó Pai, a tua mão provedora, a tua mão de sustento, ó Pai, tem nos guiado e tem nos protegido a cada momento. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que nós possamos ser ousados como aqueles discípulos, ó Pai, como os seus seguidores ali da igreja primitiva, ó Pai, que passaram por grandes sofrimentos, grandes dores, ó Pai, mas eles jamais negaram a fé, porque eles sabiam que o que estava por vir era muito melhor. Então, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa colocar essas verdades no nosso coração, Pai. Que nós tenhamos, Senhor, sempre isso em mente, Deus, de que o que está reservado para nós é muito melhor, que tudo isso aqui é passageiro, e enquanto estamos vivendo aqui neste mundo, nós precisamos anunciar Jesus Cristo, que é o Salvador das nossas vidas, que é a nossa esperança. Não tem sentido se a nossa vida não for para a glória do teu nome. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor traga paz aos corações de todas as pessoas que estão me ouvindo nessa noite, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer paz, ó Pai, acalento, ó Deus, que o Senhor possa trazer esperança e conforto, ó Deus, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, Pai, dessas pessoas, ó Pai, para que nós possamos sempre ter os nossos olhos voltados para Jesus Cristo. Tu és a nossa esperança. A nossa esperança não é o governo, a nossa esperança, Senhor, não é nada, Senhor, a não ser Jesus Cristo. Tu és a nossa verdade, Tu és a nossa esperança, ó Pai. É pelo Senhor, pelo amado de nossas almas que o nosso coração anseia, Pai. Deus, nós te louvamos por este propósito de jejum e oração que nós temos vivido juntos como igreja. Que o Senhor possa, Senhor, colocar cada vez mais esse desejo, ó Pai, de nos unirmos, ó Pai, mesmo de forma distante agora, ó Pai, mas nesse mesmo propósito de honrar, de buscar a Tua presença, ó Pai, de buscar a Tua face, ó Pai, e de reconhecer que somente do Senhor vem a nossa esperança. Pai, em nome de Jesus, nos dê criatividade, ó Pai, como aqueles amigos daquele paralítico, ó Pai, nos dê ousadia, nos dê estratégias, ó Pai, que nós sejamos sensíveis, ó Pai, durante esses dias, para ouvir a Tua voz e para cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. E nós sempre Te daremos, Deus, toda a honra e toda a glória e todo o louvor, porque só Tu és digno, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.